paz do Senhor a todos os irmãos. Quem fala aqui é o irmão Ítalo. Também juntamente conosco está aqui o nosso amado irmão Walter. Estamos aqui trazendo aqui um vídeo para os irmãos, né? Mais uma vez aqui trazendo um vídeo para esclarecimento, né, de dúvidas e também para o aperfeiçoamento dos santos da igreja, trazendo um melhor entendimento da nossa fé, do que cremos e principalmente das Sagradas Escrituras, trazendo o conhecimento de Jesus Cristo em nossa vida. Hoje nós temos como tema em trazer aos irmãos e a todos os ouvintes o processo, né, da salvação, que dentro dele atrela a questão da justificação, santificação e a glorificação, né, o processo final, as 3 etapas do cristão aqui na terra até a consumação dos séculos. Então, nosso amado irmão Walter vai estar aí dando o processo inicial aí da salvação. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Estou aqui juntamente mais uma vez com o irmão Ítalo. E agora eu vou começar a falar sobre esse processo da salvação. E quem aceita Jesus verdadeiramente é um salvo. Que diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo diz: portanto agora não há condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 10, versículo 3, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar o nome do Senhor é a aceitação do nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E também quando eu aceito Jesus, eu sou justificado, em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, a qual o apóstolo Paulo diz para a igreja de Roma: sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ser justificados, começamos a ter paz com Deus. Condenar é o ato de fazer alguém ímpio, é fazer alguém culpado, mas justificar é o ato de fazer alguém justo. Quando estamos no mundo, nós somos condenados por Deus. Deus nos vê como pessoas condenadas ao inferno. Mas quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, Deus nos faz ser justificados. Deus começa a enxergar nós como pessoas justas, pessoas santas, pessoas que vão herdar o reino de Deus futuramente. Nós já somos diferentes do mundo, assim quando nós aceitamos Jesus. Começamos a ter paz com Deus, porque graças a Jesus, Ele quebrou o muro da separação, que nos separava de Deus. Nós estávamos condenados com o mundo. Aí Jesus veio para a cruz do Calvário, e pela cruz do Calvário Ele deu vitória a toda a humanidade. Por isso que a mensagem de ser pregada é a cruz, porque graças a essa cruz Jesus nos justificou, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o mundo e venceu todas as coisas que afastam o homem de Deus. E nessa cruz Jesus nos deu a justificação, a oportunidade de ser justificado, a oportunidade de termos paz com Deus, de termos acesso ao Pai. Deu-nos a oportunidade de escolher a santificação e não a prática pecaminosa. Deu-nos a oportunidade de ser regenerado, porque muitos dizem que a melhor forma de falar da regeneração e da santificação é falar que elas são apenas uma moeda, a cara e a coroa, estão juntas num só ato, na só aceitação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E também, irmãos, quando aceitamos Jesus, somos considerados filhos de Deus. Quem diz isso é o apóstolo João, escrevendo em João capítulo 1, quando vai narrar Jesus como Deus, que aqui é o evangelho que mais fala que Jesus é Deus. Ele vem falar sobre a encarnação de Cristo. João, tanto nas suas 3 epístolas quanto aqui, vem mostrar para nós da encarnação de Cristo, que Jesus se fez humano, que ele veio como forma humana, a mesma forma que eu e o irmão Ítalo estamos aqui neste momento. E João começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí quando ele chega no versículo 12, ele diz: mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem filhos de Deus. Quantos receberam isso como? Quando aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Toda pessoa que faz a aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador, este sim é considerado o filho de Deus. Porque todas as pessoas que estão no mundo não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Todas as pessoas Deus criou. E todos são descendentes de Adão. Mas não são todos que são filhos de Deus. Porque tem muitas pessoas que falam que toda a humanidade é filho de Deus, mas está totalmente incorreto, totalmente errado. É a mesma coisa do universalismo, de dizer que todas as pessoas são salvas no final de tudo. Porque no universalismo, eu estava estudando um tempo desse, dizem que até o diabo e os demônios que caíram juntamente com eles vão ser salvos. Isso é totalmente errado.
Da mesma forma que todas as pessoas são criaturas de Deus, mas não são todos que são filhos de Deus. São filhos de Deus é quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador e começa a andar conforme a palavra, conforme o que a palavra estabelece, conforme o que a palavra nos manda obedecer e praticar. Esses sim são considerados filhos de Deus. Existe também a santificação posicional, que é quando é o processo que eu aceito Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu sou justificado, também sou regenerado, que eu acabei de dizer, é só uma moeda, então, é a cara e a coroa. A regeneração trata do novo nascimento, é a pessoa nascer de novo, mas a pessoa não nasce de novo apenas quando se batiza, porque tem muita gente que diz que as minhas ações devem mudar quando eu sou batizado, e isso é um erro muito grande. A partir de quando eu aceito Jesus, eu já devo ser uma nova criatura. Paulo disse que eu devo ser uma nova criatura, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mas Paulo não está falando acerca do batismo. Sim, quando eu aceito Jesus, as minhas práticas já devem mudar. E João Batista, ele fala que virá aquele que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mas também ele diz: arrependei-vos. Eu acho que é Atos 3, o apóstolo Pedro diz. Atos 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro já pregava arrependimento aqui. Porque a pessoa primeiro se arrepende e depois se batiza. Porque tem gente que acha que é regenerada ali no ato do batismo nas águas. Quando a pessoa vai ser batizada nas águas, a pessoa é justificada. Não é. Eu me batizei porque já sou justificado. Eu me batizei porque já fui regenerado. Eu me batizei porque já sou uma nova criatura. Porque tem até uma tradução na Bíblia que diz batismo para arrependimento, mas não é para arrependimento, é por causa do arrependimento. A melhor tradução é essa: sou batizado por causa do arrependimento. Essa é a verdadeira tradução. Você se batiza porque você já é um salvo, não para se tornar um salvo. É incorreto, é contradizente o que as Escrituras nos revelam. A melhor tradução é essa: por causa do arrependimento. Eu já me arrependi, o irmão já se arrependeu, por isso nós decidimos ser batizados nas águas, porque todo aquele que se batizar será salvo. E o batismo não salva ninguém, mas todos aqueles que são salvos sabem que tem que passar pelo batismo. Essa é uma ordem de Jesus. E a santificação posicional, irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Coríntios, no capítulo 1, quando Paulo se apresenta para a igreja. O apóstolo Paulo, no versículo 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. É Jesus Cristo que nos santifica, é Jesus Cristo que nos transforma. A partir do ato que eu aceito Jesus, a santificação posicional, eu sou justificado. Isso é uma obra de Deus na minha vida, é um ato divino. É Jesus Cristo que me transforma. Também tem a santificação processual, o processo nosso contra o pecado, dia a dia, porque sabemos que nós estávamos presos no poder do pecado, porque nós só tínhamos a natureza humana, a natureza de pecar, mas quando Jesus Cristo venceu o pecado no mundo, Ele colocou a sua natureza boa em nós, natureza esta que nos dá força para lutar contra o pecado, porque se não fosse a ajuda de Deus, nós não venceríamos o pecado. Por isso que é um ato processual, porque tem dias que perdemos para o pecado, tem dias que vencemos o pecado, graças à ajuda de Deus. E isso é um processo, é uma participação divina e humana. Porque eu devo depender de Deus para vencer o pecado, mas também devo querer vencer o pecado, porque tem gente que se joga no mundo, se joga no chão. Não, eu sou fraco, a carne é fraca. Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a ajuda de Deus todo dia para vencer o pecado. E antes sem Cristo era uma coisa, o apóstolo Paulo disse. Antes, em Efésios 2 ele vai falar, antes sem Deus era outra coisa, eu pecava também, eu caía também, fazia o que não prestava, perseguia os irmãos. Mas quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, tudo mudou. Não existe mais desculpa para pecar. Não, eu pequei e tal, não. Jesus Cristo já te ajudou, Jesus Cristo já venceu com você na cruz do Calvário. Agora basta você depender de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, para que diariamente você consiga vencer o pecado. Santificação posicional é o ato de eu aceitar Jesus. E isso é um ato divino, é Jesus que trabalha na minha santificação. Jesus que toca no coração do homem com a sua graça para que ele vá aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. A santificação processual é o ato de você dia a dia, diariamente, vencer, lutar contra o pecado, porque nem sempre você vai vencer. Dia você vai vencer, dia você vai perder. E essa luta é até a vinda de Jesus. Você tem que lutar dia
a dia. Então, em Hebreus 12, 14 fala: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É você que tem que lutar para viver em santidade, é você que tem que lutar para vencer o pecado, porque sem ela você não vai ver quem é divino, sem ela você não vai se encontrar com Deus, sem a santificação, porque a santificação nos dá um contato maior com Deus. A santificação mostra verdadeiramente quem é de Deus e quem não é. A santificação mostra verdadeiramente quem é do mundo e quem não é do mundo. A santificação faz separação do homem com o pecado. A santificação não faz isso conosco. Por isso que eu digo, ande em santidade, seja diferente do mundo, seja um cristão verdadeiro, fiel ao Senhor. A santificação também identifica o crente com Deus. O apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13 ao 16, ele fala da santificação: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Mas antes disso, Pedro passou por coisas. Pedro negou. Pedro foi um homem insensato, foi um homem arrogante, foi um homem muitas vezes até soberbo, Pedro. Mas quando ele escreve essa carta de 1 Pedro, ele não era mais o Pedro arrogante, não. Ele não era mais o Pedro que nega, porque com certeza Jesus várias vezes chamou Pedro à santificação também. Mas quando Pedro escreve naquela carta, ele já era um homem santo, e ele aprendeu de Deus. Ele disse: santificar em toda a vossa maneira de viver, porque é em todas as formas. Porque tem gente que louva a Deus, mas está com o coração corrompido, não está dando uma vida de santidade ao Senhor. E eu digo para você ser santo, porque a santificação identifica o cristão. A santificação mostra se eu sou verdadeiramente de Deus ou se eu não sou filho de Deus. E agora o irmão Lito vai dar a continuação falando acerca da justificação. Então, irmãos, o entendimento correto do que o Walter fala é um processo que, de ponta a ponta, Cristo está trabalhando no homem desde o momento da conversão, como o Walter apresentou, até o momento final, o estágio final, que seria os santos com Cristo nos ares lá no céu. E para chegar no céu, diferente de uma visão muito errada que muitos irmãos e muitas pessoas têm, que é simplesmente ter Cristo no coração, viver uma vida sem roubar, sem matar, sem fazer nada de errado com ninguém, você vai chegar no céu? Não. O requisito para entrar no céu, a Bíblia nos é muito clara em dizer que bem-aventurados são aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que entrarão pelas portas da cidade celestial. Então nós entendemos que o requisito para chegar na última etapa, que é ter um corpo glorificado, como Paulo vai dizer, Cristo nos dará um corpo igual ao seu, né? Um corpo glorioso, né? Um corpo transformado, só precisa seguir as duas etapas, que a primeira dela como o Walter apresentou, seria a santificação posicional, dada, como muitos chamam também, do processo da justificação, né? O que é justificação? Justificar seria apresentar algo que em primeiro momento estaria violado, ou algo manchado, ou desfigurado, e apresentar uma justificativa para que algo seja aceito. Um melhor entendimento, quando nós abrimos a Bíblia em Romanos capítulo 3, do versículo 9, né, Paulo vai dizer assim: pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Então veja que Paulo vai mostrar aqui para todos os homens, tanto judeus, como Paulo vem falando nos versículos anteriores, sobre o privilégio dos judeus para com aquele povo, mas Paulo vai dizer agora que é tanto judeu como grego, ninguém tem privilégio na condição de pecado, todo o homem está nessa condição de pecador. Mas Paulo vai trazer algo, no versículo 12, ele vai dizer: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então a melhor forma para nós entendermos aqui seria um exemplo muito claro para vocês entenderem. Digamos que você faz uma compra virtual, né? Digamos aí, o Walter aí tem costume de fazer compra de livros, né, na internet. Digamos que o Walter fez uma compra virtual, né? E lá ele pediu um livro lá do Evangelho Puro e Simples, né? E
chegando lá, passa o processo de entrega e a mercadoria chega na casa dele, né? O carteiro vai lá entregar a mercadoria na casa dele, só que quando ele olha para a mercadoria está, de acordo com o que Paulo diz, extraviada, né? Ou seja, está rasgada ou ela está um pouco manchada com alguma coisa. O Walter, como consumidor daquela mercadoria, ele vai dizer o quê? Né? Como dono dela, ele vai dizer, não vou aceitar, né? Porque está rasgado, está manchado. E ele vai fazer o quê? Vai recusar. Mas se o carteiro, né, ou a pessoa que está entregando, trazer uma justificativa para a causa daquela condição, ou dizer não, rasgou aqui porque bem ali um cachorro correu atrás da bicicleta do carteiro e eu caí, né, por causa do cachorro e manchou um pouco aqui o livro, rasgou um pouco aqui o produto, né? Aí o Walter, olhando para aquela justificativa, vai dizer, olha, então eu pensei que foi um erro de fato, mas como foi algo que aconteceu ali, então tá ok, vou aceitar aqui essas condições. Então, nos apresentando de uma forma agora pecadora, nós éramos perfeitos, éramos como Deus nos criou, a sua imagem, porém o homem foi extraviado, o homem foi manchado pelo pecado. E diante de Deus, Paulo vai nos falar que nós somos injustificáveis, somos inimigos de Deus. Na leitura que o Walter fez lá em Romanos 5:1, Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Logo, se nós não fomos justificados, não temos paz, somos inimigos de Deus, não somos amigos. João vai dizer muito claro, olha, se você permanece na presença do pecado, o amor do Pai não está em vós, e vós sois inimigos de Deus automaticamente, se nós... Versículo 10, né? capítulo 5, versículo 10. No versículo 10 ele vai dizer, porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus. Então, nós entendemos, irmãos, que se nós não formos justificados, né, na presença de Deus, nós somos pecadores, como Paulo fala no capítulo 3, né? Não tem ninguém justo, mas Deus envia um justificador, um homem chamado Jesus Cristo, para nos justificar e nos apresentar diante do dono que é Deus Pai, como um ser justo. Ou seja, no exemplo que eu trouxe, seria como se nós estávamos lá extraviados, veio Jesus como ser justificador, trazendo a justiça para nós, nos justificando diante de quem? Do diabo, né? Que tem uma visão errada aí de algumas pessoas de que Jesus lá na cruz, né, pagou a dívida ao diabo pelos nossos pecados. Não, Jesus não pagou para o diabo coisa nenhuma, né? A nossa dívida era com o próprio Deus. A ira que ia descer não era a ira do diabo, era a ira do próprio Deus. Por isso que Jesus tomou o cálice de Deus, da ira de Deus derramou sobre ele. Então, quando nós olhamos desta forma, nós éramos injustificáveis, Deus mandou um justificador, e esse justificador justifica aqueles que aceitam a Cristo, que aí nós entramos aí já na parte da confissão, ou seja, eu anotei aqui que o ato da justificação é o seguinte, ele surge imediatamente, espontaneamente, a partir do momento que o homem ou a mulher, né, a pessoa, no momento da confissão, ela traz de maneira verdadeira o arrependimento, a confissão de pecados e a declaração de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de sua vida. Veja que quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 10, né, o apóstolo Paulo, escrevendo lá para os nossos irmãos, né, Paulo vai dizer que o processo da salvação não é uma coisa complicada. Capítulo 10 de Romanos, no versículo de número 10, Paulo vai dizer, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então veja que Paulo no versículo 9, ele ainda vai dizer, olha, com a boca confessa, com o coração crê que Jesus Cristo, né, é o Senhor, né, e se crê que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja que essa justificação, né, ela é dada à nossa condição. Todo homem, se ele não aceitou, se você não aceitou Jesus Cristo, é importante lhe dizer que todo ser humano
que ainda não confessou a Cristo com a boca e não creu em seu coração que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre dos mortos, ele ainda se é inimigo de Deus. Ele não foi reconciliado com Deus. Ele ainda se torna inimigo de Deus. Paulo vai falar sobre isso lá na segunda carta a Coríntios, no capítulo 5, né? Eu acho que a partir do versículo de número 12, Paulo vai falar sobre o ministério da reconciliação, né? E ali é o que o irmão Walter citou aqui no começo. Olha, a reconciliação que Paulo vai dizer lá no versículo, se eu não me engano, 17, né? Que ele fala, sois nova criatura em Cristo, ali não é o batismo. É a partir do momento que o homem aceitou Jesus, né? Por isso que é o ministério da reconciliação. É o momento onde o homem está sendo reconciliado com Deus. Tem muita gente que acha que a pessoa se reconcilia com Deus quando se batiza, né? Não, a reconciliação, irmãos, é a partir do momento que o pecador reconhece a sua condição que ele é e ele aceita Jesus Cristo. Ali é justificado. Quer ver isso? Lá em Romanos, capítulo 3, na leitura que nós estávamos continuando, você vai ver que Paulo vai dizer no versículo de número 20, ele vai dizer assim, ó: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja mais uma vez, né? As suas obras não vão lhe salvar. Você praticar, Paulo aqui aplicando para os judeus, né? Eles terem o conhecimento da lei lá, não roubar, não matar, eles praticando isso não vai salvar ele, porque Paulo deixa claro, olha, a lei não foi feita para isso, para salvar ninguém. A lei foi simplesmente para mostrar a nós que somos pecadores, mostrar a nossa condição, né? A lei mostra o pecado que há em nós, não salva ninguém, né? Diferente de muitos irmãos que acham que, né, se praticar os 10 mandamentos bem certinho, vai ser salvo. Mas não, irmãos, você pode praticar lá, teve muitos judeus, muitos fariseus que praticavam os 10 mandamentos, mas não foram salvos, porque não confessaram que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo disse, só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é um homem chamado Jesus Cristo. Ele é a ponte que liga Deus e o homem a Deus. Somente a confissão, a declaração em sua vida de que Jesus Cristo é o seu Salvador vai trazer a justiça de Deus em sua vida. Por quê? Aí versículo 21 do capítulo 3 de Romanos, Paulo vai dizer, mas agora se manifestou. Veja que nos versículos anteriores, Paulo estava mostrando a situação do homem. Nós somos pecadores, estamos extraviados, estamos destruídos. No versículo 23 vai dizer, estamos destituídos da glória. Nós estamos na pior condição possível. Mas no versículo 21 ele vai dizer, mas agora se manifestou, sem a lei, ele vai dizer, a justiça de Deus. Aí, irmãos, quem é essa justiça? Ele vai dizer ainda, essa justiça foi testificada na lei e pelos profetas. Ou seja, essa justiça foi falada muito lá atrás. Foi falada. E quem é essa justiça? Aí ele vai dizer no versículo de número 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crerem. Não há diferença. Então veja, irmãos, que a justificação, né, é dada à condição que o homem está injustificável diante de Deus. Se eu, né, ou se o Walter se apresentar diante de Deus sem aceitar Jesus, o Senhor vai lançar ele no inferno, porque não aceitou a Cristo. Para entrar no céu, tem que ser lavado pelo sangue. E para ser lavado pelo sangue, tem que confessar Jesus Cristo. Porque não existe entrar pelas portas celestiais sem uma conversão a Jesus, sem aceitar Jesus em sua vida, né? Então, Paulo nos mostra aqui, muito claro, a respeito dessa justiça. A justiça de Deus, Cristo como um agente justificador, ele nos traz essa condição de que agora, pessoas que eram pecadoras, através da justificação, vão ser livres. Livre de quê? Vão ser livres da lei do pecado, né? Então, como o Walter falou, o homem, ele está em 3 condições, né? Ele está na lei do pecado, sobre o poder do pecado e na presença do pecado. A justificação, ela faz a primeira coisa, que é tirar o homem da lei do pecado. Ou seja, a condenação do pecado. A lei serve para condenar aqueles que estão contra ela.
Então, o homem era condenado pelo pecado, né? Paulo vai dizer, olha, o salário do pecado é a morte. A condenação, a justiça de Deus é essa: pecou, morreu. A condição é essa. Então, nós éramos condenados pelo pecado, mas quando Cristo veio como agente justificador em nossa vida, agora nós não temos mais essa condenação. É por isso que se enquadra o que o irmão Walter leu, né? Romanos 8, capítulo 1. Paulo diz, olha, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Veja que é o que nós estamos dizendo. Para ser justificado, precisa aceitar Cristo. Por isso que Paulo diz, não há condenação agora para quem está em Cristo. É uma nova criatura. Você foi justificado por Deus, por Jesus Cristo, ao Deus Pai, né, assentado sobre o trono. E logo, né, essa justificativa, ela traz momentânea, ou seja, não existe justificativa dupla, né? Ou seja, não existe outro justificador, ninguém é justificado duas vezes, é uma só justificativa, é só uma. Hebreus vai dizer que Cristo só veio uma vez morrer para perdoar os pecados daqueles que o aguardam, né? Então veja que a justificativa, ela é uma só. Lembre-se, irmão, não importa o pecado que você cometeu, a vida que você teve antes de aceitar Jesus, aceitou Jesus, tudo o que aconteceu lá para trás foi justificado diante de Deus e foi perdoado. Tem uma história, né, que fala que Martinho Lutero, para encerrar esse meu pensamento a respeito da justificativa, né, da justiça, na verdade, da justificação, Martinho Lutero, ele conta, não sabemos se foi uma visão ou se foi um sonho que ele teve, mas ele diz assim: Satanás apareceu a mim, né, com um grande livro, né, e lá ele começava a dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso. E ele disse que depois de Satanás encerrar, ele olhou e falou assim, olha, eu realmente fiz tudo isso, você está certo, mas você esqueceu de anotar aí que eu aceitei Jesus Cristo e tudo foi justificado, né? Então, nós entendemos que, independente do pecado que o homem cometeu, a graça de Deus, na justificação, perdoa. E, a partir dali, inicia-se o processo da nova criatura. Então, todo cristão, todo ser humano, não importa quem seja grego, judeu, gentil ou não, ele está na mesma condição. Qual é? Pecador, destinado ao inferno. Qual é a condição para o homem ser livre dessa condenação? Cristo. Cristo é o único meio, a única justificativa diante de Deus para que o homem seja perdoado dos seus pecados e ele se torne agora amigo de Deus. E para encerrar, eu leio o versículo de número 10 do capítulo 5, que diz: porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Cristo Jesus é o justificador que traz a justiça para o injustificável diante de Deus. Amém. Aí o Walter agora estará adentrando, né, a respeito do processo aí que traz a seguir, que é o processo da santificação, do processo do homem. Irmãos, ele falou muito bem. A justificação é o ato de livrar o homem da condenação do pecado, que nós éramos condenados, nós éramos inimigos de Deus. Deus nos via como culpado, mas quando aceitamos Jesus, começamos a ser justificados, e Deus começa a ver nós como santos homens de Deus. Aí o ato da santificação é um processo que eu sou livre do poder do pecado, porque eu estava preso no pecado. Mas Jesus Cristo, quando foi para a cruz do Calvário, venceu o pecado, a morte, o diabo, e colocou uma nova natureza em mim, para que agora eu possa lutar contra a velha natureza de Adão. É a natureza de Cristo e a natureza de Adão, e agora eu posso lutar. Porque antes era a natureza só de Adão que pecou no Éden. Aí era pecado, pecado, pecado. Mas quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele colocou a sua natureza santa em mim, que agora luta contra a natureza de Adão. Aí isso se chama santificação, que é o ato de livrar o homem da condenação, livrar o homem do poder do pecado, no caso. E tem o ato da glorificação, que é o ato que, quando nós formos arrebatados, glorificados, Jesus vai tirar de dentro de nós a presença do pecado. E aqui, irmãos, eu vou falar sobre a santificação. Santificação é o ato de separar-se do pecado, é o ato de separar-se das coisas que não agradam a Deus. Que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, sede santos em toda a vossa maneira de viver. É em tudo.
é no meu louvor, é na minha conduta. Quando eu estiver no trabalho, eu devo ser diferente. Quando eu estiver na faculdade, no curso, aonde eu estiver, eu devo levar uma vida santa e agradável a Deus. Porque nossa vida deve ser uma vida de santidade, uma vida cultuando ao Senhor. Porque uma oração é um culto meu falando com Deus, é um culto racional, eu devo estar focado naquilo. Culto racional é culto com entendimento, saber o que eu estou fazendo ali, para que eu estou adorando, a quem eu estou adorando, por que eu estou adorando. Porque tem gente que louva a Deus, mas não vive uma vida de santidade. Jesus falou para os fariseus, se eu estiver enganado, em Mateus capítulo 15, eles vieram falar para Jesus: Jesus, os teus discípulos aí não fazem a tradição dos anciões, que eles lavam a mão antes de comer pão. Aí Jesus falou: e vocês, hipócritas, que não honram pai e mães? Aí Jesus falou: não adianta, bem profetizou bem Isaías a respeito de vós, e com a boca vocês me louvam, mas o coração está distante de mim. É assim, tem muita gente que está até com a boca, podemos dizer assim, santificado, mas o coração não está. O coração está distante de Deus. Mas não adianta louvar a Deus com o coração corrompido. Não adianta ser santo só pela metade. O apóstolo Pedro disse: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em tudo, nas minhas vestes eu devo ser santo, devo louvar a Deus. No meu modo de falar, no meu modo de andar, no meu modo de se comportar, minha conduta, eu devo louvar a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12: Timóteo se exemplos em tudo, na palavra, no trato, na fé, na pureza. Timóteo deveria mostrar para as pessoas da igreja de Éfeso o seu exemplo sendo jovem. Ele deveria calar a crítica sendo exemplo, porque tem muita gente que quer calar a crítica debatendo, falando as coisas, rebatendo os outros, mas você deve calar a crítica com a sua conduta, com o seu exemplo, porque tem gente que é mal falado porque anda mal vestido, fala mal, tem um comportamento do mundo. Porque se o mundo olhar para muitas pessoas que dizem ser crente, ele diz: ali é mundano, ali é crente. Muita gente fala, muitas pessoas questionam. Até um conhecido meu dizia que se a pessoa for para o céu, eu sou o primeiro da lista. Tem gente que diz isso. Por quê? Porque não é diferente, é do mesmo jeito do mundo. Porque se o mundo olhar para a pessoa, não vê diferença dele, né? Como é que eu vou para a igreja se ela é igual a mim? Eu quero deixar de ser um prostituto, mas a roupa dela aí, a roupa da crente, tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. O apóstolo Pedro disse que não é ele que estabeleceu esse padrão. Quem estabeleceu esse padrão da santidade foi Deus. Porque o padrão ainda é o mesmo. O padrão para ir para o céu ainda é Cristo. O padrão para ir para o céu ainda é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Porque pode ser filho de quem for, pode ser irmão de quem for, pode ser pai de quem for. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É o padrão que Deus estabeleceu para entrar lá. A santificação. Uma vida culta, louvando ao Senhor. Uma conduta agradável a Deus. Sem isso, ninguém verá ao Senhor. E santo no hebraico quer dizer kadosh, que é a separação daquilo que é profano, daquilo que não presta, daquilo que é imundo, daquilo que é desagradável a Deus. E se eu sou santo, eu devo ser contrário dessas coisas. Eu devo ser diferente, eu devo me guardar para Deus, eu devo obedecer a palavra, eu devo andar conforme o que Deus manda, conforme o que a palavra estabeleceu. Porque tem gente que quer fazer o que quer andar como quer. Os filhos de Arão levaram fogo estranho para o altar. Era fogo, mas Deus matou porque não era o fogo que Deus queria. Também tem o caso de Judas, porque Judas, ele teve uma boa ação, mas Deus nunca olha para a ação, ele olha a intenção. A ação dele era o quê? Vender o perfume que Maria derrubou, e vender e dar para os pobres. Mas a intenção dele era o que? Era roubar, porque ele ficava com a bolsa do dinheiro. Deus nunca vai olhar para a sua ação, pela sua... Não, eu vou fazer isso. Deus quer ver a intenção do seu coração. Porque a intenção do coração é que conta para Deus, não é o que sai da boca. Porque Deus não vê como o homem vê, assim como Samuel falou. Ele vê o coração, ele conhece, ele sonda, ele conhece. O profundo e o escondido, ele revela tudo. Tudo está nu, tudo está patente, tudo está na vista dos olhos de Deus, e Deus sabe. E vários motivos na Bíblia Sagrada vai mostrar pessoas que tinham boa ação, mas tinham uma má intenção no que faziam. Desagradava a Deus, não adianta fazer, não adianta. E é até importante deixar assim, que às vezes tem muitos irmãos que colocam a santificação como uma obrigação a ser feita para ir para o céu, né? Ninguém tem que ser santo porque ele quer ir para o céu, né?
Ele tem que ser santo porque ele é do céu. Né? Não é uma ação que o camarada, eu vou ser santo aqui porque se eu não for, eu não vou para o céu. Não é essa a visão. A visão que... Já é uma intenção, e aí já é uma má intenção, mas a ação que você tem que ter eu tenho que ser santo, me purificar, me guardar, porque eu vou morar no céu, porque eu sou lá do céu. Essa é a minha conduta de lá, essa é a minha postura que eu tenho que ter lá. Né? Então essa é uma visão muito errada de muitos irmãos. Né? Deus, por sua própria natureza, ele é santo, né? Não pode se aproximar do homem, porque o homem é pecador, o homem é pecaminoso. Isaías capítulo 6 vê a glória de Deus e entende que a natureza de Deus, a partir daquele momento, daquela visão que ele teve, viu que Deus era santo. Isaías diz, eu não consigo me aproximar de Deus porque sou pecador, eu sou um homem falho, eu sou um homem cheio de coisas erradas, eu sou um homem que pratica o mal, mas eu vejo alguém que dá para saber que a sua essência, que a sua natureza é a santidade. Este homem merece ser louvado. Aí ele começa a apresentar ali os querubins, os serafins, que dizem, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Porque a natureza de Deus, ali, a essência de Deus que Isaías começa a enxergar, é a santificação. E Isaías queria se aproximar daquele homem que ele via na visão, mas não conseguia. Aí ele diz, miserável homem que sou um homem de lábios impuros, que habito junto a um povo de impuros lábios, eu sou um pecador que habito junto a um povo pecador, e eu não consigo me aproximar deste Deus que eu queria me aproximar, eu não consigo por causa do pecado, e eu sou pecador, este Deus já é santo. Aí a Isaías diz, eu quero ser santo também, para ver se eu consigo me aproximar desse Deus. Aí depois de Isaías é tocado, a boca dele começa a ser santa, Isaías começa a ser um homem santo, separado, Deus usa ele para pregar a mensagem para diversas pessoas, porque tem gente que quer louvar, mas não quer viver uma vida de santidade, tem gente que quer pregar, mas não quer viver uma vida de santidade, quer pregar, vive uma vida de santidade primeiro, quer louvar, quer agradar a Deus, seja um homem santo, separado, agrade a Deus, assim como a palavra diz, Deus é santo, Isaías diz, Deus é santo, Deus é perfeito, eu não consigo me aproximar de Deus, e eu queria me aproximar dele, mas eu não consigo por causa dos meus pecados, por causa das minhas más ações, por causa das minhas más intenções. Aí Isaías diz, eu quero ser santo também, assim como Pedro apresenta aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, assim como eu sou santo. Isaías entendeu isso, só de ver a glória de Deus, só de ver a santidade na natureza e na essência de Deus. Eu digo para você, seja santo, seja diferente. E santificação é um processo, eu sou livre da condenação do pecado, dia a dia eu tenho que batalhar contra o pecado, é livre do poder do pecado. Eu devo lutar contra o pecado dia a dia. Eu devo brigar contra ele. Tem dias que eu vou vencer o pecado, tem dias que eu vou perder para o pecado. Mas eu tenho que continuar me santificando, me guardando. Eu devo viver uma vida agradável a Deus. Porque é neste corpo aqui que eu tenho que me santificar. Porque é esse corpo que o Senhor habita. A Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor habita em nós. Nós devemos viver uma vida de santidade. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, disse que os irmãos não podiam se prostituir, porque aquele mesmo corpo é o corpo que Deus vai arrebatar, é o corpo que Deus vai ressuscitar. Por que não podemos se prostituir? Porque é esse corpo que Deus vai querer para arrebatar, para ressuscitar. E nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida de separação do que não presta, do que não agrada a Deus, das coisas do mundo. Eu devo ser um homem santo e agradar a Deus. E eu digo para você, seja santo, seja diferente. Seja separado do mundo, não seja crente só de boca, crente nominal que está há 10 anos na igreja, mas ninguém vê ele mudando, ninguém vê ele ser diferente. E eu digo para você, seja santo, seja diferente, seja separado. O apóstolo Paulo era um perseguidor, mas quando aceitou Jesus verdadeiramente, ele quis aceitar Jesus para mudar verdadeiramente. Ele quis aceitar Jesus para ser diferente, verdadeiramente. E quando ele aceitou Jesus, começou a ser um pregador, um homem santo, reto e agradável a Deus. Teve até uma frase do apóstolo Paulo mesmo, né, em Gálatas 2:20, né, ele vai dizer, agora não vivo mais eu, né, agora é Cristo que domina a minha vida, porque a mudança que nós vemos, né, Paulo vai até falar, olha, pelo meu testemunho muitos serão salvos, porque, rapaz, você pegar um homem que perseguia a igreja, destruía a igreja, matava os irmãos, segundo ele vai dizer, torturava, até eles blasfemar contra Deus, então veja que Paulo perseguia de uma forma intensa, mas quando Cristo pegou ele e quando ele aceitou o chamado, aí veio o processo do Espírito Santo agindo na santificação, trabalhando nele. Aí o que ele fazia já não faz mais, o que ele achava certo na visão dele já não é mais, porque agora não é, né, que tem essa questão da santificação, né? Não é simplesmente
como o Walter falou, não é simplesmente eu achar que é certo, é o que a Bíblia diz que é certo. Se a Bíblia diz que aquilo é errado, independente da minha visão, da visão dos meus pais, da visão do meu pastor, de quem seja, se a visão da Bíblia aponta que aquilo é um erro, é errado, é pecado, então, irmão, siga a Bíblia que você vai trilhando essa caminhada até você chegar no céu. Então, a santificação, ela é algo que o apóstolo Paulo, ele teve e ele demonstrou muito claro em todo o seu ministério. Agora é Cristo que manda, é o Espírito que domina, e o homem agora vai ser guiado pela ação do Espírito. É santificado mesmo, separado, tirado do meio, do impuro, lavado, né? É igual o apóstolo Pedro vai dizer lá, acho que é em 1 Pedro 2,20, né? O 2,22, que ele vai dizer, olha, verdadeiro é o Provérbios, né? Que o cão volta ao vômito e a porca lavada volta aos despojar de lama, né? Pedro, ali, podemos apontar que ele estivesse falando dele mesmo, né? Jesus pegou ele, tirou ele lá dos peixes, fez um homem transformador, né, pescador de alma, de peixe para homem, limpou, trabalhou nele, trabalhou o caráter, mas quando Jesus morreu, o homem voltou para a antiga vida, né? Voltou para a antiga vida, até Jesus aparecer para ele de novo, e ali sim ele se firmar na obra. Então, santificação é você, Cristo pegar você, limpar, né, zelar, transformar, tirar o que não prestava, o que estava sujo, e agora ele fazer você limpo, uma pessoa nova. Então, não é para você voltar para os despojar de lama, é para continuar no caminho que você trilhou. Pois é, irmão, nós devemos ser santos, nós devemos ser diferentes, nós devemos ser separados do mundo, assim como o irmão Ítalo disse. E todo cristão verdadeiro, ele sabe que cada vez que ele se aproxima de Deus, mais pecador ele se sente. Cada vez que o homem busca mais a santidade, mais pecador ele se sente. O apóstolo Pedro foi se aproximar de Jesus e ele diz, afasta de mim que sou pecador. Ele viu que ele era um pecador porque ele olhou para Jesus e disse, a natureza dele é diferente da minha. Ele é um homem santo, ele é um homem diferente, ele viu a essência de Jesus que era diferente dele. A essência de Pedro era o que? Arrogante. O apóstolo Pedro deu uma foiçada, uma machadada na orelha do Malco, né? Do Malco, mas muitas pessoas dizem que ele mirou foi na garganta, aí pegou na orelha. A essência de Pedro que é a arrogância, a brutalidade. A essência de Jesus não. A essência de Jesus é o que? É a santidade, porque Jesus veio em forma humana, mas nunca deixou de ser Deus. A essência dele ainda era a santidade, era a santificação, era a pureza. E Isaías, quando quis se aproximar de Deus, ele disse, eu sou um homem pecador. Um homem pecador que habita junto ao povo de lábios impuros. E eu quero me aproximar desse Deus e eu não consigo por causa dos meus pecados. Os meus pecados fazem separação de mim e do meu Deus. Eu não consigo me aproximar de Deus. Eu não consigo de forma alguma. Eu queria, mas não consigo. Aí quando Isaías começa a se humilhar, buscar o arrependimento, ele começa a se arrepender e dizer, Deus, eu quero me aproximar de Ti. Aí Deus santifica ele. Porque só quem pode se aproximar de Deus é quem anda numa vida de santidade. Porque o padrão que Deus estabeleceu em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 é, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. O irmão Ita agora está com a oportunidade de falar sobre a glorificação. Então, irmãos, queria deixar aqui também sobre o processo da glorificação. A última etapa, irmãos, é a etapa gloriosa, né, do cristão, né? É uma etapa gloriosa de uma vida, né, diante de tudo que nós falamos, né? Sabemos que servir a Jesus não é fácil. Quem dizer que é uma maravilha, é a coisa mais fácil do mundo é servir a Jesus, está mentindo, né? Sabemos que tem as dificuldades, né? Como Paulo diz, tem que sofrer o dano muitas das vezes, né? Às vezes Paulo vai dizer, olha, às vezes quando estiver sofrendo injustiça, para não levantar escândalo, para evitar alguma coisa entre os irmãos e até mesmo as pessoas que vivem lá fora, sofra o dano, né? Mesmo estando certo, sofra a injustiça. Então, servir Jesus tem essas dificuldades, tem os espinhos, né? O caminho é apertado mesmo, a porta é estreita, o negócio é complicado, né? Mas saber de que o nosso trabalho para Deus será recompensado, como Paulo diz, né? Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Porque saber que Deus nos fará algo para recompensar tudo que nós fizemos para Ele é glorioso, é maravilhoso,
É poderoso isso. E isso é a beleza do Evangelho. Servir a Deus em toda dificuldade, em toda a perseguição, em toda tribulação que nós passamos, mas que um dia nós seremos transformados assim como Ele é e estaremos com Ele aonde Ele estiver. Isso foi uma promessa que não foi feita, dada por Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos primeiros da igreja, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala lá em João 14, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, que irei para a casa do Pai, mas voltarei outra vez para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, foi uma promessa dada do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é glorioso. E um texto base que eu tenho para colocar aqui a respeito da glorificação, está em Filipenses, no capítulo de número 3, né? Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20, né? Capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 ao 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Claro que aqui também entraria lá o texto que quando Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, né? Sobre lá em 1 Coríntios 15, no versículo de número 52, onde Paulo fala sobre, né, os mortos serão ressuscitados e nós que estamos vivos teremos o corpo transformado. Ali também se enquadra o processo da glorificação, que isso se dará, é uma etapa, né? Veja que a primeira etapa da justificação, ela é dada lá quando o homem aceita Jesus e é acontecida. Já a segunda etapa e a terceira, que é o processo da santificação e a glorificação, são processos que não têm data estimada para o fim, né? Você não tem, eu tenho que me santificar há quanto tempo? 10 anos? Aceitei Jesus, tenho que me santificar 50 anos? E lá você vai continuar sendo santo, né? Então, lá no céu, você não tem esse tempo. Nós temos que viver de uma maneira santa aqui, porque lá no céu é eternamente santo, né? Não existe um cristão dizer que quer morar no céu, sendo que aqui ele tem uma vida de impureza, de incredulidade. Lá é santo, né? Querendo ou não, lá tem que viver em santidade. E nós temos que viver santo aqui, porque como o Walter diz, lá é santo. O Senhor lá é santo. Os anjos são santos. Os louvores são santos. A cidade é santa. Tudo é santo. E aí o infeliz, né, quer entrar lá no céu com a roupa suja, né, com a vida toda errada, desobedecendo pai e mãe, falando palavrão, as roupas igual a do mundo, costume igual ao mundo, e quer entrar no céu. Mas nesse processo da glorificação é dado para a igreja a partir do momento que Cristo vier arrebatar a sua igreja, né? Que aí nós entramos no processo da escatologia, que se dá do evento desencadeador, que é o arrebatamento da igreja. É onde a igreja está vivendo no exato momento, e todo cristão que, como o Walter falou, estiver numa vida de santidade, se guardando, se purificando, se zelando para a vida de Cristo, né, esse terá o corpo glorificado no momento do arrebatamento da igreja. E aí, o arrebatamento da igreja é um evento desencadeador para outros eventos que acontecerão após essa ação. E o que é o arrebatamento, né? O arrebatamento pode ser até assunto para outros vídeos, né? A questão escatológica, mas de forma rápida, o arrebatamento, ela é a ação da vinda de Cristo, secreta para o mundo, mas visível para a igreja, que será numa ação minuciosa, né? Paulo vai dizer, não abrir e fechar de olho. Até porque o mundo não está esperando Jesus, mas a igreja está. O mundo não está esperando. Lá em Hebreus vai dizer, olha, Cristo morreu uma vez para perdoar os pecados daqueles que o aguardam.
Então a igreja aguarda o arrebatamento dela, se encontrar com Cristo nos ares, como está lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4. Quando nós olhamos ali para a parte final do versículo 13 em diante até o 18, se eu não me engano, ou 17, Paulo fala sobre o arrebatamento. E ali nós encontramos a ação, onde todos aqueles que são chamados de santos, não é à toa que é chamado de santos, é porque eles tiveram uma vida de santidade. Eles se purificaram, se guardaram, e mesmo que morram, né, e Cristo não venha, aí Paulo vai dizer, aqueles que estavam mortos serão ressuscitados primeiros, e nós que estamos vivos, que ainda continuamos na vida de santidade, seremos arrebatados, né, para o Senhor nos ares. Então veja que o evento da glorificação é dado no seguinte contexto, do arrebatamento da igreja, né, onde a igreja, que eu digo, a igreja universal, né, que existirão aí irmãos, né, presbiterianos que serão salvos, né, devido a condição ser dada, acreditar somente em Cristo e na divina inspiração das Escrituras Sagradas, ser o próprio Deus e falar, né, todo homem que confessar a Jesus e seguir a Bíblia, esse será salvo. Todo homem. O requisito para entrar no céu é a graça, são salvos pela graça. Aceitar Jesus e seguir as Escrituras, esse homem será salvo. E a Igreja Universal abarca os que estão vivos hoje, os que morreram há milênios de anos atrás, o que morreu ontem, o que morreu hoje. Se ele estiver em Cristo, numa vida de santidade, ele será salvo no arrebatamento. E nesse arrebatamento se dará a glorificação. Veja que nós falamos na justificação, o homem é livre da condenação do pecado, livre na santificação do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre ele, mas ainda o homem vive nesse processo de santificar todo dia, porque ele ainda habita na presença do pecado. Ou seja, embora que o pecado não domine a vida dele, mas ele ainda está na presença do pecado. Por isso que todo cristão, ele pede perdão todos os dias nas suas orações. Por isso que o apóstolo Paulo disse que todo crente geme, né? Geme. Toda criatura geme, né? Por quê? A presença do pecado ainda está em nós. A nossa natureza ainda está contaminada na presença do pecado. Não tem como nós tirarmos isso. Não é, né, um simples arrancar um dedo, arrancar uma perna e vai embora, né? Não é simples assim. A presença do pecado ainda está. E só quem pode separar isso é Cristo. E essa separação só acontecerá a partir do momento que a igreja for arrebatada com o Senhor. No momento do arrebatamento acontecerá que, veja, no abrir e piscar de olho, no momento de abrir e piscar o olho, acontecerá: aqueles que estão mortos serão ressuscitados, nós que estamos vivos seremos transformados ao mesmo tempo do que os irmãos que foram mortos. Ou seja, todo mundo que morreu lá para trás, que morreu em Cristo, será ressuscitado em carne, em corpo. De hoje até Adão, né? De hoje até Adão. Todo mundo que morreu de Adão para cá até hoje será ressuscitado, que morreu em Cristo. É importante deixar claro, quem morreu em Cristo, quem aceitou Jesus e viveu uma vida de santidade, serão ressuscitados em carne e ao mesmo tempo terão um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É um corpo igual ao de Cristo. Não é uma simples ressurreição. Não é o que aconteceu com Lázaro, né? Ele voltou à vida, né? Mesmo que Lázaro tenha ressuscitado, né? Ele ainda estava na presença do pecado. Mas o que nós teremos é a ressurreição do ressurreto, que é o corpo perfeito. É a ressurreição no mesmo corpo carnal, porém fora da presença do pecado. Ou seja, por isso que João vai falar lá em Apocalipse que lá no céu não há tristeza, não há dor, não há pranto, não há choro. Por quê? Tudo isso é consequência do pecado. Nós choramos, nos entristecemos porque o pecado está em nós. É uma natureza humana caída. A dor, a tristeza, as doenças são consequências do pecado de Adão, né? Não estou dizendo, né, que uma pessoa, né, que ela possa ter ansiedade, depressão, essas coisas, é pecado, né? É porque eu estou dizendo que isso é consequência do pecado de Adão. Porque antes do pecado dele não existia isso. Mas como consequência do pecado de Adão,
hoje nós estamos vivendo essas consequências. As doenças, as crises, a fome, a tristeza, a dor, os prantos e principalmente a morte, né? A consequência do pecado. Mas quando a glorificação acontecer, que é o estágio final de todo cristão, que é aonde ele terá o corpo transformado, a tristeza vai sumir, o pranto vai sumir, a lágrima vai sumir e só resultará em quê? Em alegria, em gozo, em santidade, que é o que Cristo vai fazer no texto que eu li. Ele nos dará um corpo igual ao seu, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Por isso que nós, cristãos, que servimos a Deus, que temos ouvido de santidade, é isso que nós ansiamos. Todo cristão, quando ele ouve a menção, a palavra do arrebatamento, quando ele ouve sobre isso, o coração dele tem que arder de alegria. Porque se nós esquecermos dessa esperança, acabou, né? Se nós não temos mais esperança de que Cristo irá voltar para vir buscar a sua igreja, nós vivemos de todo jeito. Por isso que você vai encontrar a igreja de todo jeito, pessoas vivendo de todo jeito, porque perderam a esperança. O coração já não arde mais em lembrar que Cristo vai voltar para buscar. Então, a mensagem da glorificação, o último estágio do cristão, de quem serve a Deus de verdade, é a glorificação. E esse processo é a separação da presença do pecado. Imagine que eu estou envelopado dentro de uma cápsula, que essa cápsula se chama pecado. Eu estou dentro dessa cápsula, né? Imagine que eu estou dentro dessa cápsula, mas um dia Cristo vai abrir a cápsula, tirar-nos dentro dela e vai nos separar. Ou seja, aqui está o pecado e aqui está nós, fora da presença do pecado. E agora, depois disso, estaremos junto com o Senhor nos ares, no céu, desfrutando do gozo, das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, nos alegrando na presença do Senhor, sem o pecado. Não existirá mais tristeza, dor e nem pranto. Essa glorificação é exclusiva e inteiramente só dada para a igreja de Cristo. Igreja essa que não tem placa, igreja essa que não tem denominação, é todos aqueles que são lavados e purificados as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todo homem que crê em Jesus Cristo, confessar em seu coração, né, que Jesus é o Senhor, esse vai alcançar a misericórdia dos seus pecados e, se ele viver uma vida de santidade, ele vai alcançar também a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, isso é o que eu tenho a falar a respeito da glorificação. Se o Valdo tiver alguma coisa a complementar nessa menção, pode falar. Igual o irmão falou, irmão, nós devemos sempre esperar esse arrebatamento, porque tem gente que já não acredita mais. A igreja de Corinto já não acreditava mais na ressurreição, não acreditava também nem às vezes no arrebatamento. O apóstolo Paulo entrou até no assunto do arrebatamento também da ressurreição, porque a igreja não acreditava mais nisso, mas que nós dia a dia ainda temos essa esperança, que os mortos de Adão até hoje, de hoje até Adão, que morreram em Cristo, serão ressuscitados por nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, que nós tenhamos essa esperança dia a dia dentro do nosso coração. E é isso que eu tenho para dizer, já estou agradecido. Amém.